Boa noite a todos. Boa noite aos irmãos das redes sociais também. Antes de iniciarmos a preleção de hoje, convido-os a fechar os olhos, fazermos uma pequena oração. Vamos nos sintonizando com o nosso anjo da guarda, esse anjo guardião que desde os primeiros minutos do nosso nascimento nos acompanha, nos protege, nos intui, mesmo que muitas vezes não percebemos alguns sinais nos nossos pensamentos. Vamos seguindo para a esfera da nossa irmã Maria de Nazaré. Que essa irmã querida nos acolha com seu manto azul, esse manto que possamos sentir o seu amor, a sua bondade, a compreensão com o próximo, que possamos sentir acolhidos por ela, crianças que ainda somos na nossa jornada de evolução espiritual. Essa irmã querida que nos leve à esfera de seu Filho Jesus, esse irmão que nos deixou os ensinamentos do Evangelho vivenciados e que possamos em nossa mente, em nossos corações, lembrar de algumas passagens no nosso cotidiano. E esse irmão nos deixou uma prece a quem podemos cumprimentar de joelhos espiritualmente o nosso Criador de tudo e de todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Vinde a vós, a vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tens ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós vamos falar de um tema, corpo, templo do Espírito. Ele está no Evangelho, no capítulo 27. Esse capítulo 27 tem o título Sede Perfeitos. E o que nós vamos tratar nessa noite é do item 11. Cuidar do corpo e do espírito. Cuidar do corpo e do espírito hoje nós vamos acabar assim linkando o que a gente toda semana a gente está aqui no salão, está ouvindo o Evangelho, e a gente vai poder conectar a questão de todos os temas que a gente assiste com relação à reflexão disso em nossa parte espiritual e a questão que envolve o nosso corpo também. É preciso cuidar de ambos, corpo e espírito, pois são necessários um ao outro. Desconhecer estas necessidades é desconhecer as leis de Deus. Então, nós que estamos aqui encarnados, né, nós estamos sempre nesse pensamento de buscar a nossa eternidade, com esse corpo que nós temos, né? Nós somos seres já imortais, espíritos. E aqui nesse plano terrestre nós temos uma validade, né? Então, assim, ao longo dos últimos anos, as últimas décadas, a gente tem percebido a nossa preocupação no geral com relação ao nosso corpo, né? Então, nós temos as academias que estão cheias, estão em altas, as atividades de caminhada, de corrida, passeios em contato com a natureza. Então, assim, nós estamos com essa preocupação de ter uma boa saúde, mesmo que isso a gente não faça ao longo da nossa vida, em alguns momentos nós praticamos.
E também tem a questão da medicina, que a evolução científica da medicina está muito grande, né? É constante, a cada ano, com tecnologias que nos permitem, né, em cirurgias, serem menos invasivas, né, trazer um benefício para nós. Tanto é que, assim, hoje, aqui, uma divulgação que saiu do IBGE semana passada, nós estamos, assim, fazendo uma média da idade do homem e da mulher, nós estamos com uma expectativa de vida de 75 anos. Ela caiu uns 3 anos por causa da pandemia, né? Era a mais alta. E nós temos aqui no Brasil, por volta, um pouquinho mais de 37 mil pessoas que estão na faixa de 100 anos. Então, assim, nós comparando assim com os nossos avós e bisavós, né, eles com uma idade de 40 anos é o equivalente hoje a uma pessoa talvez aí de 80, né, assim com relação à disposição. E nessa época deles, muitas pessoas, né, uma boa parte da população desencarnava com 40 anos. Então, assim, nós, apesar de tudo, né, que nós passamos aí recentemente com a pandemia, a gente está com uma expectativa alta, né, com relação à nossa vida aqui material, essa vida encarnada, né. Mas voltando para a relação, né, de corpo e espírito, o que a gente tem que ficar atentos, né? Nós não podemos tratar o nosso corpo como um motorista que é um infrator, que ele é descuidado, que provoca acidentes, que bate o seu veículo, provoca danos a terceiros, até a própria saúde de outras pessoas. E isso é a mesma coisa nós, no nosso espírito, com o nosso corpo. Nós não podemos ser negligentes com o nosso corpo, né? Mas por que interessa tudo isso, né? Nós devemos nos precaver com o uso indiscriminado de uso de medicamentos, né? Alimentos que nos causam problemas ao longo do tempo. Aqui meu objetivo aqui não é falar o que é bom ou melhor para a parte nossa de alimentação, mas trazer alguns pontos, né, com relação à nossa parte do nosso corpo. E esse nosso mau uso do nosso corpo, né, ele pode gerar situações, desequilíbrios espirituais, porque corpo e espírito são interligados. E um afeta o outro, né? E muitas vezes o nosso abuso do nosso corpo pode provocar desequilíbrios emocionais, depressão e angústias, né? Então, se tivermos abuso das nossas energias sexuais, podemos chegar até a loucura. Então, muitas vezes a gente vê aí coisas absurdas que acontecem aí no mundo e está relacionado por uma situação abusiva, assim, até um ponto de loucura, assim, não faz sentido a pessoa fazer aquilo com uma mulher, né, numa situação de rua aí. Questão de gula, né, todo mundo sabe, questão que provoca deformidade, pode até provocar deformidade aí no nosso corpo, né? A gente teve um aumento muito grande com relação a cirurgias bariátricas, né? Então, são situações que o descontrole acaba gerando outras consequências, né? Problemas gástricos, problemas de colesterol, pressão alta, diabetes, enfim. Condução pela vaidade. Então, essa vaidade, né, que às vezes a gente tem aí em alguns momentos ou ao longo de nossa vida, quando é exagerada, né, ela pode causar uma perturbação, né, porque tudo é motivo de não ter uma satisfação com a aparência, com uma situação do seu corpo. Quando a gente usa muito a questão de orgulho, nosso ego,
Isso vai gerando uma irritação sistemática, situações de cólera e graves desequilíbrios. Então aqui são alguns exemplos de que a parte nossa corporal afeta a parte espiritual. O corpo é o efeito e o espírito é a causa. Então a gente tem essa relação da influência do espírito também no corpo. E com relação a isso, a gente precisa ficar atentos, e aí a gente tem que se policiar, porque a gente, quando está vindo numa casa espírita, a gente está buscando alguma coisa, né? Seja por uma questão de um tratamento, ou por uma questão de, no evangelho de salão, ter alguma informação que vai fazer sentido, uma reflexão que possa mudar nossas atitudes, nossos pensamentos. Porque a questão da nossa energia mental, né, a gente precisa tomar cuidado assim, o que eu estou abastecendo a minha mente com relação às coisas que eu estou consumindo, né? Vídeos violentos, notícias repetitivas sobre violência, filmes de baixo teor. Então, tudo isso afeta também a questão do nosso corpo e a nossa evolução espiritual. Então, assim, a gente vocês já devem ter ouvido algumas vezes aqui, nas preleções, vigiar e orar, né? E isso é um conselho que o Mestre Jesus deixou, um dos inúmeros, né? Para estarmos atentos a tudo e aproveitar a melhor parte. Muitas semanas a gente tem aqui nas preleções falando a questão de fazer uma faxina, né? Na nossa mente, no nosso coração, com relação à questão de raiva, de ódio, de desconfiança, né? Que são sentimentos que causam uma vibração muito ruim do nosso coração, né? E isso acaba se transformando depois em pensamento ou palavras no nosso dia a dia que proferimos, né? E aí a gente põe para fora isso. Ao longo da nossa vida, a gente acaba tendo umas situações que envolvem doenças, que a gente convive com algumas doenças que são controladas, né, com remédio, outras não. Mas essas situações são que a gente passa durante a nossa evolução, são provas, né, que a gente ou provocou nessa encarnação ou trouxe de outras, né, de vidas anteriores que a gente teve e acabou gerando essa situação. Então, muitas vezes, assim, as dores que a gente tem, sofrimentos em geral, físico ou morais, eles são como uma lixa grossa para parar as arestas, né, do nosso corpo e da nossa questão da nossa alma, né, do nosso espírito com relação a essas situações que a gente está passando. Qual o propósito daquilo? Tem um ensinamento, né? E aí a gente tem que refletir sobre isso, né? Por que eu estou passando por isso? E essas situações que a gente passa, né, com relação à saúde, né, são reflexões, que são oportunidades que a gente tem de fazer uma reflexão, né? Muitas vezes a gente, num primeiro momento, não consegue ter entender, né, por que eu estou passando por isso, por que eu estou nessa situação com essa doença. E muitas vezes tem propósitos que a gente não identifica num primeiro momento, porque a gente não tem essa percepção. Então a gente tem que refletir sobre essas condições, né? Tem doenças que a gente provocou recentemente, tem outras que a gente já veio com elas, né? Então são as causas primárias somos todos nós, né? A parte espiritual nossa nas encarnações que a gente, vamos dizer assim, traz esse pacote, né, quando reencarna.
E aí o que eu queria trazer aqui uma mensagem de um aluno que estava numa escola aqui de aprendiz, aqui na nossa região, aqui se não me engano era em Campinas. Durante a escola de aprendiz a gente tem alguns momentos da escola, das aulas, que a gente recebe umas mensagens do plano espiritual sobre o andamento dentro da escola. E aí um aluno compartilhou, né? Ele escreveu aqui um trechinho da mensagem. E isso é uma coisa importante para a gente entender a nossa responsabilidade, fora a nossa hoje aqui com o nosso corpo, em relação ao plano espiritual. A vida através de um corpo físico é um grande privilégio. E o anseio de milhões e milhões de espíritos deste lado da vida esperam por um corpo. Não descuide do seu corpo físico. Porque dizem, né, que a fila é muito grande de espíritos que precisam reencarnar, né, para seguir com a sua jornada evolutiva. Nós estamos numa situação hoje num planeta que, assim, eu, por exemplo, eu sou o mais velho de 5 filhos. Né? Eu tive uma filha. Meus irmãos, acho que um teve um filho e a minha irmã teve 2. Então, assim, as famílias reduziram muito. Então, as oportunidades de reencarnar, a concorrência é muito grande. Então, isso nos dá mais responsabilidade ainda com relação à questão do nosso corpo, né? Tem uma passagem de uma carta de Paulo aos Coríntios que fala assim, é um trechinho bem curto. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então, assim, nós temos muito contato no nosso dia a dia com várias situações que pode nos levar a um vício, pode nos levar a uma situação que a gente não tem um amor ao próximo, às vezes perde a oportunidade de ajudar uma pessoa que está tentando se aproximar, falar. Então isso tudo, né, é o que a gente ouve aqui todas as semanas, com passagens diferentes do Evangelho, mas que está voltado sempre para quê? Para a nossa evolução espiritual. Então, a gente não pode ficar inerte com relação a isso, né? Nós estamos aqui na casa buscando informação, às vezes estamos aqui por uma questão de sofrimento, fazendo um tratamento, e a gente tem que estar refletindo das informações que a gente recebe toda semana, de procurar melhorar isso, né? O que isso pode me ajudar na minha vida, o que eu posso melhorar, um ponto que eu estou tendo que eu tenho dificuldade de reverter aquela situação, um hábito, uma questão de um orgulho. Então a gente tem que estar atentos a isso. E ainda com relação a essa parte do corpo e espírito, tem uma coisa que a pandemia trouxe assim mais claro, mais forte para nós, que é a questão da saúde mental, né? Então a saúde mental, hoje, depois da pandemia, sempre foi uma questão que teve muito preconceito, né? Mas hoje em dia a gente está precisando tanto, né? Que ela se tratou de uma questão de como se tomar um remédio, como ir numa casa espírita fazer um tratamento, e a gente tem que muitas vezes procurar ajuda, porque às vezes a gente sozinho não consegue, a questão nossa de saúde mental, de relacionamento familiar, conseguir tratar nós sozinhos, reverter uma situação. E eu quis trazer esse ponto porque, assim, depois da pandemia, essa questão de saúde mental ficou muito grande, né? Os psicólogos hoje têm agendas muito cheias, coisa que não era antes assim. Então, a prática era tão forte como é hoje, né?
Então isso é um ponto que a gente tem que ficar atento. A gente tem que, às vezes, assim, tem uma percepção que, assim, eu preciso de ajuda. Né? Então, a gente tem que ter a humildade de aceitar, porque a saúde mental quando a gente está fazendo um tratamento, as coisas que a gente sente e a gente não consegue resolver, acaba estourando no nosso corpo físico, né? E quando a gente está fazendo um tratamento psicológico e psiquiátrico, a gente tem a oportunidade de transformar essas questões em palavras. Então a gente está conversando, falando, pondo para fora. E aí dessa forma a gente vai poupando o corpo também e vai tratando como deve ser feito mesmo. E aí a gente começa a olhar para nós e entender os nossos limites, né? Em muitas situações a gente está tão envolvido com a coisa que a gente não consegue enxergar isso, nem que está precisando de uma ajuda, né? Então, isso é um ponto de atenção. Muitas vezes a gente está num trabalho, né? Ou foi para um trabalho novo e, por incrível que pareça, ainda existem trabalhos que judiam muito dos colaboradores, das pessoas que são prestadores de serviço. É uma situação de um assédio moral e psicológico muito forte, né? Que, assim, em 2023 é até um absurdo a gente ainda ter esses tipos de coisa dentro de empresa, mas acontece, né? Então, seja por pressão do cliente, né, que é para quem presta serviço, seja pela nossa chefia imediata, por um colega. Então isso também afeta muito a parte emocional. E aí a gente tem que ficar atentos a isso, que os números dessa parte de problemas emocionais aqui no nosso país está muito alto ainda. E eu queria... muitas vezes a gente tem momentos com doença, tem momentos de perda de emprego, fim indesejável aí de relacionamento, né? Situações que acabam tirando o nosso chão, né? E isso também é difícil falar quando você está lá dentro vivendo aquilo no calor da situação, mas também é uma oportunidade da gente estar olhando a nossa vida com outro aspecto, né? Que é uma situação que não é planejada, né? Mas a gente tinha que passar por aquilo, né? Assim, sem me alongar muito aqui, por exemplo, eu tive uma situação que eu sempre queria me dedicar mais para uma casa espírita, mas o meu trabalho vinha primeiro, né? E assim, eu tinha questão de sair tarde do trabalho, eu não saía em horário comercial, saía 9, 10 horas da noite. Então assim, foi passando anos. Mas eu tinha esse negócio que ficava me incomodando, né? Cada um tem uma questão que a gente vai deixando de lado, fala assim, um dia eu vou ver isso aí, um dia eu vou ver isso aí. Aí, para mim, né, quando a gente fala assim, quando não é pelo amor, é pela dor, né? O que aconteceu? Aí eu fiquei desempregado. E fiquei um bom tempo desempregado, acho que quase 2 anos. E aí foi uma oportunidade que eu tive para fazer escola de aprendiz aqui na casa. E que me ajudou muito com relação à minha evolução como pessoa, evolução espiritual. Então, assim, muitas vezes a gente vai deixando alguma coisa de lado que a gente sabe que a gente precisa olhar aqui, corrigir, fazer um ajuste aí de rota, né, na nossa vida. E às vezes acontece alguma coisa assim, ó, você está postergando e a coisa não acontece, né? Então, eu acho que assim, cabe uma reflexão de coisas que a gente está deixando de lado. Coisas que podem ser, coisas mesmo, pode ser família, sabe, aproximação, situações aí que a gente tem aqui, fica postergando. E que eu queria deixar
aqui para vocês, assim, uma mensagem aqui com relação aos pilares que a gente tem com relação a tudo que foi conversado aqui, né? A questão do espírito, o corpo físico e a saúde mental. Pelo menos, né, a gente tem que estar fortalecido em um desses pilares, né? Porque se os outros a gente estiver com uma perturbação, tiver uma questão do corpo, um desses três vai segurar a gente até a gente se reequilibrar os outros, né? Então a gente tem que tudo está interligado. E quando está tudo ruim, aí fica bem difícil, né, a vida, né? Então tem que estar com o espírito fortalecido, que é o que vocês fazem, que nós fazemos aqui, vendo na Casa Espírita, ouvimos o Evangelho. Quem tem oportunidade de fazer e faz, né, o Evangelho no lar, isso ajuda muito na questão da família, do equilíbrio do ambiente familiar, né? Contato com os livros, né, da doutrina espírita, que nos ajuda muito na questão da reflexão para o nosso dia a dia. O nosso corpo físico estando bem, isso é importante porque faz parte da nossa jornada evolutiva, a gente já falou bastante aqui. E a saúde mental, né, não tem nem o que se falar. Então, assim, pelo menos a gente tem que ter um desses pilares fortalecidos num momento que está a coisa sobre um momento de descontrole. E assim, situações ruins, dramáticas, elas são uma passagem que a gente tem em alguns momentos em nossas vidas. Ela não é o nosso destino, né? Então, é importante a gente entender isso para a gente ter força para atravessar e passar por aquela situação. E o que eu tinha sobre essa preleção era esse assunto. Eu agradeço a atenção de vocês e convido a todos a fechar os olhos para nós fazermos um encerramento. Agradecer a espiritualidade, ao nosso anjo da guarda, a Deus por estarmos frequentando um templo religioso, buscando o nosso entendimento, nossa evolução, nosso equilíbrio. Que nos evangelhos de salão que passamos aí toda semana aqui, possamos aproveitar um pouquinho, abrir nossos corações e mentes e que possamos levar esse entendimento, a paz, o amor para o convívio de nossa família, nosso trabalho e com as pessoas que se apresentam em nossas vidas aí, que temos oportunidades de auxiliá-las. Que todos possam retornar em paz, em amor e harmonia para os seus lares. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite e obrigado pela oportunidade.